E vamos começar o nosso domingão com aquele super resumo, aquela revisão com todo o conteúdo que nós trabalhamos aqui no canal durante a semana. Questões oficiais do simulado, questões oficiais da prova teórica do Detran, para ajudar você aí do outro lado, independente em qual cidade do Brasil você esteja. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, fica à vontade. Se quiser se inscrever, se quiser ativar o sininho, afinal nós temos vídeos novos e atualizados postados aqui todos os dias. Então, deixa aquele joinha, comenta aqui qual é a sua cidade e vem para mais um super resumo para garantir a sua aprovação. E a primeira é uma plaquinha. Então, o que nós temos dentro desta placa aqui? Existe uma chave, acredito que seja uma chave inglesa. Então, o que nos lembra uma chave? Quem que usa a chave? O mecânico, né? Por exemplo, então, esta placa aqui, na cor azul, é serviço mecânico. Então, se cair essa plaquinha com o desenho da chavinha, significa serviço mecânico. E a segunda placa é uma placa amarela. Todas as placas amarelas são placas de advertência. Elas advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Nesse caso aqui, a placa A10A significa entroncamento oblíquo. Olha a dica. Estão vendo que tem a letra A, que faz referência à placa A, advertência, placa amarela. Tem o número 10, que é o número dela na ordem, né, das plaquinhas. E depois existe uma letra A. Pois bem, toda vez que for letra A, significa esquerda. Sempre que for letra B, significa direita. E vejam que ele já deu o significado da placa. Significa entroncamento oblíquo. Oblíquo para que lado? Letra A. Letra A é esquerda, então a placa A10A é uma placa de advertência que significa entroncamento oblíquo à esquerda. Ao ultrapassar um ciclista, o condutor do veículo motorizado deve. Essa questão aqui, ele está perguntando a forma correta ao se ultrapassar um ciclista, que será reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança. Isso aqui é a forma, é a maneira. Presta bem atenção, porque ele pode perguntar na distância. Se for distância 1,5 metros ao passar ou ultrapassar um ciclista. A regra dos 2 segundos deve ser adotado pelo condutor do veículo. Aonde, em qual momento? Na distância de segmento. Distância de segmento / segurança é a distância que você mantém em movimento do veículo que está seguindo à sua frente. Para você fazer essa medição, você vai usar essa regrinha lá dos 2 segundos. Então, como que você vai fazer? Vamos imaginar que aqui tenha uma árvore, né? Aí, esse veículo vai passar por essa árvore. Quando ele passar pela árvore, você vai contar 1001, 1002. Se ao final desses 2 segundos você estiver antes da árvore, é porque a sua distância de segmento está ok. Porém, se ao contar 1001, 1002, você estiver depois da árvore, significa que você está muito próximo do carro da frente, do veículo da frente. E o ideal será reduzir um pouquinho a tua velocidade para aumentar essa distância. Lembrando que a distância de segurança, a distância de segmento, é a que você mantém do veículo que está seguindo à sua frente, medida usando a regra dos 2 segundos. As características do veículo, suas especificações básicas, configuração e condições essenciais para o registro, licenciamento e circulação são estabelecidos por quem? Neste caso, pelo CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. O CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, ele vai ser responsável por estabelecer estas características, as características básicas, tanto para o registro, licenciamento ou mesmo para a circulação dos veículos. Diante da relação ser humano, meio ambiente e veículo, pode-se afirmar que
Resposta correta em verde. Lavar o carro com mangueira provoca um grande desperdício de água. Lavar o carro com mangueira provoca um grande desperdício de água. Após um acidente, qualquer pessoa pode ajudar, tomando medidas para afastar o perigo e evitar novos acidentes. Um desses procedimentos é demarcar todo o desvio do tráfego até o acidente. Dica de ouro, dica valiosa, para você que realmente quer garantir a sua aprovação. Quando você estiver fazendo simulado, ou mesmo quando você estiver vendo essas questões aqui oficiais, copie a pergunta e copie a resposta correta. Por quê? Se essa questão cair na sua prova, você terá muito mais chances de lembrar e acertar ela. Devemos estar sempre atentos ao painel de instrumentos. Caso apareça acesa uma luz de advertência vermelha, isto indica o quê? Toda e qualquer luz vermelha é uma anormalidade ou anomalia em algum sistema do veículo. A cor vermelha está dizendo que algo já estragou, então você deverá parar o veículo, tá? Mas aqui ele está perguntando o que ela indica. Indica sinal de anormalia em algum sistema do veículo e o ideal será sempre você parar o teu veículo, só que não vai ser imediatamente, senão vai dar a entender que você vai literalmente parar no meio da rua. Você vai procurar um local que seja seguro para aí sim você parar e verificar qual foi o problema que o teu veículo apresentou. Um condutor de veículo oficial transportando autoridades deve saber que este tipo de veículo, pessoal, atenção, os únicos veículos que têm prioridade de passagem, prioridade de estacionamento, são os veículos de urgência e emergência e os de fiscalização. Aqueles veículos que estão tentando salvar a vida de alguém. O SAMU, Corpo de Bombeiros, entre outros. E aí também vai entrar os veículos que se deslocam sobre trilhos. Então, os veículos que se deslocam sobre trilhos, os precedidos de batedores, os que estiverem em serviço de urgência e emergência, ambulância, corpo de bombeiro e mesmo os veículos de fiscalização, estes sim terão prioridade. Agora, um veículo oficial não é porque ele está transportando uma autoridade ou porque ele está transportando alguém importante que ele vai ter alguma prioridade. Não tem. Ele deverá circular obedecendo às regras de trânsito. Deve circular obedecendo às regras de trânsito. Um veículo com freio a disco na dianteira, que é um freio mais eficiente, e com tambor na traseira, está com as lonas desreguladas. Esta configuração acarreta no seguinte problema: maior curso do pedal do freio, ou seja, ele vai levar um tempo muito maior para parar. Mesmo você pisando, ele vai ter um desgaste, e esse desgaste vai fazer com que aumente o tempo de frenagem, ou tenha um maior curso do pedal do freio. Considere as infrações abaixo relativas a estacionamento. Novamente, mais uma questão de número romano. 1 risquinho, 2 risquinhos e 3 risquinhos. 1. Estacionar o veículo afastado da guia da calçada, ou seja, do meio-fio, de 50 centímetros a 1 metro. Ele quer saber as infrações passíveis de remoção. O que vai ser passível de remoção? Quando o meu veículo estiver atrapalhando a circulação dos demais. Aí eu te pergunto, será que se teu carro estiver a 1 metro do meio-fio, ele vai estar atrapalhando a vida dos demais? Sim, com certeza. Então, o risquinho 1 é uma infração passível de remoção. 2.
estacionar o veículo na contramão de direção. Se você está estacionado na contramão, tecnicamente você está estacionado em local correto. Você só está na direção errada. Então, sim, você poderá receber uma infração por estar estacionado na contramão. Mas como você não está atrapalhando a circulação dos demais, não vai gerar remoção. E 3, estacionar o veículo em desacordo com as condições regulamentadas especificamente pela sinalização, placa de estacionamento regulamentada. Então, se eu estacionar numa placa lá, por exemplo, que tem o Ezinho cortado uma ou duas vezes, sim, é uma infração e sim, poderá ser passível de remoção. Então, 1 risquinho e 3 risquinhos é a resposta correta. Aqui em verde, ó, 1 e 3 é a nossa resposta correta. A suspensão do direito de dirigir ocorre. Bom, primeiro, eu preciso entender o que é suspensão. Suspensão, pessoal, é algo temporário, que pode ser de 30 dias até 18 meses. Você não perde nada. Você vai ficar offline, sem poder dirigir por um tempo determinado. Então, você não perde nada. Você vai entregar a tua habilitação, você vai fazer o curso de reciclagem, que é um curso teórico de 30 horas aula, e na sequência você vai pegar aquela mesma habilitação que você entregou lá no Detran, lá na Ciretran. Diferente da cassação. Cassação é quando você perde tudo. Por exemplo, você foi suspenso porque estava dirigindo alcoolizado. E aí, você era muito teimoso e mesmo estando suspenso, você dirigiu. E a polícia te parou. Aí você vai ser cassado. Aí sim, cassado, você perde tudo. Todos os anos de carteira, todas as categorias, todos os cursos, tudo. Você volta a estaca zero e sim, você vai ter que começar o processo tudo de novo, ok? Então, que fique bem claro, suspensão é temporário, cassação é definitivo. E a cassação ela vai ocorrer quando condenado judicialmente por delito de trânsito. Então, vamos ver. O que vai gerar suspensão aqui? Letra A. Recusar a entregar à autoridade de trânsito mediante recibo os documentos solicitados? Será que é tão grave a ponto de gerar suspensão? Letra B. Dirigir veículo sem possuir a carteira nacional de habilitação? Vai suspender algo que eu não tenho? O que vocês acham? Letra C. Bloquear a via com o veículo? Ou letra D. Quando o condutor envolvido em acidente com vítima deixar de prestar ou providenciar socorro. E aí? Bom, aqui não é tão grave para gerar suspensão, aqui não vai suspender o que eu não tenho, e aqui também não é tão grave para gerar suspensão. Agora, na letra D, sim. Quando o condutor envolvido em acidente com vítima deixar de prestar ou providenciar socorro. Aí sim vai gerar a suspensão do direito de dirigir. 25. Embora proibido pelo Código de Trânsito Brasileiro, grande número de motoristas continua usando o telefone celular enquanto dirigem. Sobre essa prática, considere as seguintes afirmações. Presença novamente do número romano, risquinho 1, 2 risquinhos e 3 risquinhos. E o que é correto aqui nessas três opções, nessas três afirmações? 1. Ao utilizar o aparelho celular, o motorista tem menos controle sobre a velocidade do veículo e dá menos atenção à sinalização de trânsito? Sim, com certeza. Se eu estou ali com o celular na mão, se eu estou respondendo uma mensagem de texto, se eu estou respondendo um áudio, eu vou ter que me concentrar no que eu estou fazendo. E, obviamente, eu vou perder o controle do meu veículo. 2. Estabelecer um diálogo com o passageiro é mais prejudicial ao trânsito que o uso do aparelho celular? Não é. Sabe por que não é? Porque o passageiro ele está no mesmo espaço físico que você. Inclusive, se existir um perigo, até ele próprio, para
salvar a sua vida, ele vai te avisar, certo? Então, por isso que não é. E 3, o uso de viva voz poderá desviar a atenção do condutor do veículo, sim. Mesmo que você esteja no viva voz, alguém vai te fazer uma pergunta. Você vai ter que parar, você vai ter que pensar, você vai ter que raciocinar para poder responder. Então, sim, mesmo no viva voz, ele vai desviar a atenção. Então, vejam que estão corretos risquinho 1 e risquinho 3. E em qual letra estão esses números? Aqui na letra A, ó. Risquinho 1 e risquinho 3. Letra A, resposta correta. Questão 26. A distância de segmento ou distância de segurança é definida como? O próprio nome está dizendo, segmento é quando eu tenho o meu carro e eu estou com o meu carro seguindo um carro à frente. Esse espaço aqui chama-se distância de segmento ou de segurança, que inclusive é medido em 2 segundos. Tá, vamos ver então como que ela vai ser definida. Letra A. É a soma da distância de reação com a distância de parada? Letra B. Soma da distância de frenagem com a distância de parada? Letra C. Aquela que permite ao condutor uma manobra segura? Ou a soma da distância de reação com a distância de frenagem? Bom, aqui, reação mais frenagem vai gerar a distância de parada. Então, descarta. Soma da distância de frenagem com parada não existe. Por quê? Porque a parada já é a soma da reação mais a frenagem. Então, aqui na letra A também não vai ter como somar reação com parada, uma vez que parada já é a soma desta mais esta aqui, que vai gerar a parada. Então, vejam que só restou a letra C, aquela que permite ao condutor uma manobra segura, sim. Distância de segmento ou distância de segurança é definida como aquela que permite ao condutor uma manobra segura e sempre é medida em 2 segundos. Questão 27. A imobilização de um veículo numa via para uma operação de carga e descarga de mercadorias é considerada pelo CTB. Letra A. Estacionamento se houver cartão de estacionamento. Infração em qualquer hipótese. Letra C. Estacionamento. Ou letra D. Parada. E agora? Vamos dizer lá que tem um mercado aí na sua cidade. E nesse mercado, claro, né, que os veículos vão vir descarregar mercadorias para repor o estoque. E agora? Isso é considerado o quê? Esse período que ele vai estacionar na rua para poder fazer a operação de carga e descarga. Notem que, em momento nenhum, ele falou que é infração. Ele só quer a definição dessa ação aqui, certo? Também não vai ser estacionamento rotativo caso tenha cartão. Então, a gente vai ficar entre o estacionamento e a parada. Qual que é a diferença? Parada é um momento curto, momentâneo, apenas para o embarque e desembarque do veículo. Aqui, pessoal, não chega nem a desligar o veículo. Tá, mas e carga e descarga? Eu não vou ter que parar o caminhão? Vou ter que desligar o caminhão? Vou ter que descer do caminhão? Vou ter que carregar ou descarregar? Então, isso é definição de estacionamento. É o tempo superior ao embarque e desembarque. Por isso que vai se chamar estacionamento. Parada é o tempo estritamente necessário para o embarque e desembarque. Já o estacionamento é o tempo superior ao embarque e desembarque. Questão 28. A alteração da cor ou outra característica do veículo sem autorização resulta em... Quando você compra teu veículo, o teu veículo já vem lá, por exemplo, na cor preta, na cor branca, e ele já vem lá como sendo, por exemplo, um veículo de passageiro,
ou um veículo de carga, ou vice-versa. Você pode mudar essa característica? Pode! Você pode trocar a cor, você pode pintar teu carro de cor de rosa com bolinhas amarelas, não tem problema nenhum. Porém, você não pode fazer isso sem autorização prévia. E se você fizer, o que vai resultar? Letra A, remoção do veículo e multa. Letra B, apreensão da CNH, retenção do veículo e multa. Letra C, retenção do veículo para regularização e multa, infração grave. Ou letra D, apreensão da CNH e multa. Bom, vamos começar descartando a apreensão da CNH, porque não é algo que está colocando a vida de ninguém em risco. Letra A, também dá para descartar. Por quê? Porque ele não está estacionado, atrapalhando a circulação dos demais para gerar remoção. E a letra B também a gente pode descartar, porque é apreensão. Ou seja, toda vez que tiver alguma coisa para arrumar, alguma coisa errada, alguma coisa para consertar, vai gerar a retenção do veículo para regularização. Claro, multa, e vai ser uma infração de natureza grave. Então, copie lá. A alteração da cor ou outra característica do veículo sem autorização resulta em retenção do veículo para regularização e multa, infração grave. Marque aí também usar som em volume que não é estabelecido pelo CONTRAN. Isso também é uma infração de natureza grave com 5 pontos e que cai bastante na prova teórica. Questão 29. Agora vamos falar do pedestre. O pedestre, em situação defensiva, deve sempre: letra A, estar preparado para lidar e administrar possíveis perigos que podem surgir ao circular nas vias. Letra B, utilizar a faixa de segurança somente em situações de risco. Letra C, atravessar a via em sentido diagonal. O que é o sentido diagonal? Vamos imaginar aqui, ficou meio estranho, mas vamos imaginar que aqui, ó, seja um cruzamento, né? Então, o condutor ou ele vai atravessar aqui, o pedestre, ou ele vai atravessar aqui ou aqui. O que é diagonal? É quando ele vem desta ponta aqui, ele passa pelo meio e sai lá do outro lado. Inclusive, aqui não tem nem faixa de pedestre. Vai ter faixinha aqui, 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 mas no meio não tem. Então, já vamos descartar, porque realmente não é. Letra D, prestar atenção aos sinais do agente de trânsito ininterruptamente. O que é ininterruptamente? Quer dizer que ele vai prestar atenção somente nos gestos do agente de trânsito. Tem como? Claro que não. É impossível. Ele vai ter que prestar atenção ao redor, a tudo que está acontecendo ao redor, certo? Então, ó, ficamos entre a letra A e a letra B. Qual que vocês acham que é a resposta correta? Vamos descartar a letra B? Por quê? Ele diz que ele só vai usar a faixa de segurança em situação de risco e não é. Ele vai e deve utilizar a faixa de segurança em todas as situações. Então, a resposta correta para o pedestre em situação defensiva é estar preparado para lidar e administrar possíveis perigos que podem surgir ao circular nas vias. Letra A, estar preparado para lidar e administrar possíveis perigos que podem surgir ao circular nas vias. O uso de cortinas ou de persianas fechadas nos veículos em movimento é. E aí, será que é proibido? Será que é permitido? Vou te fazer a seguinte pergunta. Quando você vê ônibus na estrada, os ônibus eles não têm cortina? Eles não têm persiana? E se eles têm, é porque sim, é permitido. Ou seja, é permitido desde que o veículo possua espelhos retrovisores em ambos os lados. Portanto, o uso de cortinas ou de persianas fechadas nos veículos em movimento é permitido desde que o veículo possua espelhos retrovisores em ambos os lados. Fazem parte do veículo automotor os seguintes sistemas. Pessoal, cuidem, porque ele está falando de sistema, ele não está falando de peça. Nesse caso, de suspensão,
de alimentação, elétrico, de iluminação e de lubrificação. Fazem parte do veículo automotor os seguintes sistemas: de suspensão, de alimentação, elétrico, de iluminação e de lubrificação. Ter domínio a respeito da utilização dos faróis do veículo faz parte da direção segura. Assim, o condutor deve saber que o uso de farol baixo é obrigatório para automóveis em rodovias, mesmo durante o dia. Então, é obrigatório, sim, utilizar o farol aceso durante o dia nas rodovias. Lembrando que é proibida a utilização de farol alto nas vias urbanas, né, dentro da cidade, onde tem iluminação pública. Nas BRs, nas rodovias, é obrigatório para automóveis em rodovias mesmo durante o dia. E vale lembrar ainda que para as motocicletas também é obrigatória a utilização dos faróis. Mas aí, pessoal, vai ser o tempo todo, tá? Cidade, BR, de dia, de noite, faça chuva ou faça sol, as motocicletas precisam sim estar o tempo todo com os faróis acesos. Sobre a forma de dirigir, quais das situações abaixo podem causar riscos no trânsito? Quando ele fala que pode causar risco no trânsito, são aquelas situações que realmente vão trazer algum perigo, ou seja, são situações negativas, que nesse caso é fazer movimentos ou manobras bruscas sem sinalizar. Fazer movimentos ou manobras bruscas sem sinalizar. Vale lembrar ainda que não utilizar o pisca, não utilizar a seta ao fazer uma conversão é uma infração de natureza grave com 5 pontos na habilitação. Quando ocorre um acidente em função do desrespeito à sinalização e o condutor não teve a habilidade para evitá-lo ou de evitá-lo, significa que pode ter ocorrido. Bom, quando eu não respeito a sinalização ou em função do desrespeito, eu estou sendo imprudente. Eu conheço a sinalização, mas mesmo assim eu não respeito. E quando eu não tenho a habilidade suficiente para realizar uma manobra, isso significa imperícia, ou seja, imprudência e imperícia respectivamente. O que o respectivamente quer dizer? Na ordem, primeiro, o desrespeito e, em segundo, a falta de habilidade, ou seja, imprudência no primeiro caso e imperícia no segundo. É caracterizada como infração leve, com 3 pontos na carteira de habilitação quando o condutor deixa de atualizar o cadastro do registro do veículo ou de habilitação do condutor. Novamente, caracterizado como infração leve, com 3 pontos na carteira de habilitação quando o condutor deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou da habilitação. Pessoal, uma super dica que eu procuro deixar em todos os vídeos. Se você realmente quer ser aprovado, você quer lembrar dessas questões na hora da sua prova, separe um caderno, não precisa ser caderno caro não. Vai lá na papelaria, compra aqueles cadernos de R$2, R$3 e faz o seguinte, copia a pergunta e copia a resposta correta. Nesse caso aqui, o que está em verde, né? E quando for simulado, né, depois que a gente respondeu, pausa o vídeo, copia a pergunta e copia a resposta correta. Por quê? Dá um pouquinho de trabalho, dá. Só que aí você vai ter certeza que se essas questões caírem na sua prova, você vai conseguir lembrar e você vai conseguir acertar essas questões. Em vias sem ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, aonde que o ciclista vai circular? Dica, anotem aí. Tudo o que tem roda, roda na rua. Tudo
o que tem roda, roda na rua. Sim, os ciclistas, as bicicletas, elas devem circular nas vias junto com os veículos motorizados. Devem circular nas vias junto com os veículos motorizados. Então, pergunta: em vias, sem ciclovias, ciclofaixa ou acostamento, os ciclistas devem circular nas vias junto com os veículos motorizados. Um candidato à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação durante o exame de direção veicular para a categoria A. Qual que é a categoria A? A é para moto, 2 ou 3 rodas com ou sem carro lateral, enquanto que a categoria B é para o carro, para o automóvel. Bom, ele derruba um cone de balizamento. Nessas condições, ele será, infelizmente, reprovado, devendo realizar um novo exame. Lembrando que as faltas que vocês podem cometer, tanto na categoria A quanto na categoria B, não são somatórias, tá? São 3 pontos. Então, você pode fazer categoria A e perder até 3 pontos, que você vai ser reprovado. Você vai fazer a categoria B, poderá perder até 3 pontos e vai ser aprovado também. Porém, tem que tomar cuidado porque tem algumas infrações ali, alguns detalhes ali que vão fazer com que você seja reprovado direto. Por exemplo, na motocicleta, cair da prancha, né, daquela pranchinha lá, não manter o equilíbrio eliminatória, é uma falta, falta eliminatória. Bater no cone, né, ou derrubar o cone de balizamento também é uma falta eliminatória. Na mesma coisa com o carro, por exemplo, furar o sinal vermelho ou avançar na placa de pare também é uma falta que gera reprovação direta, porque é uma falta eliminatória. Então, tanto no A quanto no B, não é somatória, tá? É 3 para o A, 3 para o B, perdeu, não tem nada a ver uma com a outra. Não perdeu nenhum ponto ou perdeu no limite de 3, você vai ser aprovado. Equipando seu carro com pneus mais largos do que os originais, o condutor terá um veículo. Pessoal, imaginem comigo. O teu carro ele vai ter 4 pneus. Se os 4 pneus forem mais estreitinhos, ele vai ter uma aderência menor ao chão. Agora, se você colocar um pneu que é mais largo, que vai ter uma aderência muito maior ao chão, ele vai ficar mais pesado, ele vai rodar mais pesado, concordam comigo? Se ele vai rodar mais pesado, se ele vai ter um atrito maior, ele vai gastar mais combustível. Se ele gasta mais combustível, ele vai ficar menos econômico. O transporte de carga em veículo destinado ao transporte de passageiros Vamos de dica prática? Você reuniu sua família final de semana e vai fazer uma viagem. Vai descer para a praia, por exemplo. O que você vai levar? Eu vou levar mala, eu vou levar roupas de praia, vou levar cadeira, vou levar guarda-sol, entre outros. Beleza, até aqui tá tudo tranquilo. Mas e aí? Você pode carregar tudo isso no teu carro e descer para a praia? Ou você tem que ir lá no Detran, no Ciretran e pegar uma autorização para colocar suas coisas no carro? Não precisa, não é? Não é simplesmente permitido. Senão vai encher teu carro de coisa, vai levar um monte de coisa, a maioria você não vai nem usar, mas você vai poder levar, certo? Roupa, cobertas, roupa de praia, travesseiro, cadeira, guarda-sol, bola, enfim, você vai levar um monte de coisa. E você não vai precisar de autorização nenhuma. Por quê? Porque é permitido, desde que a carga seja acomodada em compartimento próprio, separado dos passageiros. Então, pode sim, é permitido sim, não precisa de nenhuma autorização, porém, a carga precisa ser acomodada em compartimento próprio, separado dos passageiros. Ou seja,
malas e objetos deverão ficar no porta-mala ou então naquele bagageiro externo que geralmente vai no teto do carro, ok? Quando nós falamos no tema direção defensiva, é uma direção preventiva. São atos, ações, atitudes que nós vamos tomar para evitar, para prevenir, para antecipar uma situação de risco, uma situação de perigo. Então, direção defensiva são todos os atos, ações, atitudes para prevenir, para antecipar, para evitar uma situação de risco. Lembrem-se sempre, ver, pensar e agir. Ver, pensar e agir. Antes de abrir a porta de seu veículo para desembarcar, o condutor do veículo motorizado. Aqui ele está perguntando do condutor. O que o condutor vai fazer? Ele pode simplesmente abrir a porta de qualquer jeito ou ele precisa ter algum cuidado. Letra A. Pode ignorar a presença de pedestres e ciclistas? Letra B. Deverá abrir a porta depois de se certificar de que isso não constitui perigo para outros usuários das vias? Letra C. Não há previsão legal no Código de Trânsito para esta situação? Ou letra D. Tem preferência sobre os pedestres e ciclistas em circulação? E aí, o que vocês acham? Qual é a forma correta do condutor do veículo abrir a porta? Acertou quem respondeu a letra B de bola. Deverá abrir a porta depois de se certificar de que isso não constitui perigo para os outros usuários das vias. Tem uma outra questão que cai com bastante frequência, que ele pergunta a forma dos passageiros do banco de trás descerem do veículo. Qual é o lado certo? Lembrem-se sempre que o lado correto é o lado da calçada. Não é qualquer porta ou a que estiver mais próxima, e sim o lado da calçada. E o condutor deverá abrir a porta depois de se certificar de que isso não constitui perigo para os outros usuários da via. Vamos falar agora um pouquinho da Cristina. Cristina conduzia em alta velocidade seu veículo em uma rodovia, quando, de repente, começou uma forte chuva. Sem que ela percebesse, seu veículo sofreu o fenômeno da aquaplanagem. O que é aquaplanagem? É a perda de contato dos pneus com o solo devido a uma pequena camada de água no pavimento, que ocorre pela combinação dos seguintes fatores. E agora, quais que são os fatores? Bom, vamos começar a lembrar que a Cristina, ela conduzia em alta velocidade. Então, já temos aqui o primeiro fator, que é o excesso de velocidade. Ele falou que foi uma forte chuva. Se a chuva foi forte, provavelmente eu vou ter um excesso, uma quantidade excessiva de água no pavimento. Concordam comigo? Então, aqui, ó, eu identifiquei os dois problemas aqui que a Cristina já tem antes de eu ir para as minhas respostas. Na letra A, ele vai falar em alta velocidade, falta de destreza do condutor e a suspensão do veículo em mau estado. Ele não falou da destreza do condutor, ele não mencionou nada sobre a suspensão do veículo. Letra B. Pequena distância entre o veículo em circulação e falta de cuidado nas curvas. Ele nem deixou claro se essa aquaplanagem foi no reto ou foi na curva. Concordam comigo? Letra C. Alta velocidade, excesso de água na pista e pneus em mau estado. E agora? Será que essa daqui, por enquanto, é que faz mais sentido? E letra D. Falta de atenção e pavimentação ruim na pista. Bom, a única que tem a presença da alta velocidade, que era o que a Cristina conduzia, que tem o excesso de água na pista, porque foi uma chuva forte, e aí, claro, o mau estado, a má conservação dos pneus resultou aí nesta aquaplanagem. Então, a combinação aqui foi alta velocidade, excesso de água na pista
e os pneus em mau estado. Lembrando que os sulcos dos pneus não podem ser inferiores, ou seja, menores que 1,6 milímetros de profundidade. Durante a chuva, caso o condutor perca a dirigibilidade do veículo pelo efeito da aquaplanagem, deve reduzir a velocidade. Imaginem aqui essa questão ali da Cristina. A Cristina aquaplanou. E agora? A gente já soube que ela aquaplanou por causa do excesso de velocidade, por causa da água na pista, mas e agora? O que a Cristina vai fazer? Letra A, ela vai reduzir a velocidade, eliminando a pressão do pedal do acelerador e fazendo pequenos movimentos na direção até ganhar aderência novamente. Letra B, tirando a pressão do pedal do acelerador, acionando levemente o pedal do freio e girando o volante rapidamente para um dos lados até ganhar aderência novamente. Letra C, acelerar levemente e girando o volante rapidamente para um dos lados até ganhar aderência novamente. Ou letra D, acionando o freio com pequenos toques repetidos no pedal, fazendo pequenos movimentos na direção até ganhar aderência novamente. E aí, qual que vocês acham que é a resposta correta, a maneira correta de se frear após você ter entrado numa aquaplanagem? Vamos começar eliminando aquelas que não fazem sentido, porque você não vai virar o volante rapidamente. Por quê? Se eu virar o volante rapidamente, eu posso inclusive capotar o meu veículo, eu posso girar na pista e inclusive poderá resultar num capotamento. Então, ó, descarta a letra B e descarta a letra C. A letra D, ele fala no quê? Repetidos, toques repetidos no pedal. Pessoal, quando acontece a aquaplanagem, você tem aqui o pneu, aqui você tem água e aqui está o chão. Se você frear ou se você acelerar, não vai resolver. Teu carro não tem contato com o chão. Então, descarta a letra D. Percebam que, por dedução, a resposta correta é a letra A e é a resposta certa, eliminando a pressão do pedal do acelerador e fazendo pequenos movimentos na direção até ganhar aderência novamente. Não vai adiantar frear, não vai adiantar acelerar, porque eu não tenho contato dos pneus com o solo, ok? Então, eliminando a pressão do pedal do acelerador e fazendo pequenos movimentos na direção até ganhar a aderência novamente. Se você chegou até aqui, você está gostando aqui desse vídeo, dessas questões, não esquece de já deixar aquele joinha, já deixar aquele like e comentar aqui se você já conhecia essa questão ou comentar para mim aqui qual é a sua cidade. Vamos falar agora do posicionamento na direção. Existem duas questões extremamente cobradas e eu trouxe para vocês as duas, para vocês identificarem e, claro, vou trazer uma super dica para você jamais, nunca mais na tua vida errar se cair qualquer uma dessas questões. Então, a primeira questão diz assim: a posição correta ao dirigir faz parte dos preceitos de direção defensiva, lembra? Direção preventiva, prever, prevenir, antecipar, pois evita o desgaste físico, entre outras coisas. Faz parte da lista de posições, essa lista é composta por apenas 2 itens, recomendados para dirigir um veículo. Letra A, braços ligeiramente dobrados. Letra B, calcanhares ligeiramente suspensos. Letra C, pé esquerdo levemente apoiado no pedal da embreagem. Ou letra D, pernas esticadas. Vamos de dica? Então, ó, não vai falar de pés, descarta a letra C. Não vai falar de pernas, descarta a letra D. Não vai falar de calcanhares, descarta a letra B. Mas, professora, só sobrou a letra A. É a resposta certa? É braços ligeiramente dobrados. Não vai falar de pés, não vai falar de pernas e não vai falar de calcanhares.
Ou ele vai falar de braços, ou ele vai falar de mãos. E sempre que ele falar de mãos, lembrem-se sempre da dica. As duas mãos no volante, não é uma, é as duas. Não vai falar de pés, não vai falar de pernas, não vai falar de calcanhares, ou vai falar de braços, ou vai falar das duas mãos, ok? Agora, olhem a segunda questão. A posição correta que o condutor deve adotar para conduzir veículos é: letra A. O pé esquerdo levemente apoiado na embreagem para facilitar trocas de marchas em situações de emergência. Letra B. O pé direito levemente apoiado no freio para frear rapidamente em situações de emergência. Letra C. As duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Ou, letra D. A mão direita sobre a alavanca de câmbio para facilitar trocas de marchas em situações de emergência. Bom, vamos começar pela dica? Não vai falar de pés, não vai falar de pernas e não vai falar de calcanhares. Joia! Já descartei duas. Ou ele vai falar de braços. Nenhuma questão aqui está falando de braços. Ou ele vai falar de mãos. Mas são quantas mãos? As duas. As duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Ou seja, você pode anotar aí. Posições ao dirigir. Braços ligeiramente dobrados. As duas mãos no volante, 9 horas e 15 minutos. Você nunca mais vai errar se cair qualquer uma destas duas questões. É a distância percorrida pelo veículo desde o momento em que o condutor vê o perigo e toma uma atitude. Se ele tomou uma atitude, ele não está reagindo a uma determinada situação. Então, vamos lá. Letra A, distância de frenagem. Letra B, distância de segmento. Letra C, distância de reação. Ou letra D, distância de parada. Bom, vamos descartar a distância de segmento, porque distância de segmento é aquela que você mantém em movimento, em segmento ao veículo da frente, que inclusive é medida em 2 segundos. Certo? Certo. Distância de reação, letra C, será que é? Bom, a distância de reação é quando o condutor vê o perigo e sim, ele toma uma atitude. Então, a letra C é a nossa resposta correta. Por quê? Ele está reagindo a uma situação. Então, quando ele tira o pé do acelerador e aciona o freio, ele está reagindo, distância de reação. Quando ele continuar freando, aí chama-se distância de frenagem. E se eu juntar frenagem mais reação, ou aliás, reação mais frenagem, eu vou ter a distância de parada, que é todo o espaço percorrido desde que o condutor viu o perigo, tomou uma atitude, ou seja, tirou o pé do acelerador, acionou o freio, continuou freando até o carro parar totalmente. Aí é a distância de parada. E lembrem-se, distância de segmento barra segurança é aquela que permite uma manobra segura, uma manobra de emergência. É medida sempre em 2 segundos. Ofuscamento e chuva são, respectivamente, condições adversas de. Primeiro, eu preciso entender que, respectivamente, ele está ditando ordem, como se ofuscamento fosse o número 1 e chuva fosse o número 2. Então, primeiro eu quero o número 1, que é o ofuscamento. E em segundo, eu quero o número 2, que é a chuva. Ok? E agora, condição do quê? Lembrando que condições adversas são os fatores ou combinação de fatores. Lembrem-se sempre, falou em condições adversas, fatores ou combinação de fatores. Ele pode perguntar quais são as condições adversas. Lembrem-se sempre do número 8. Por mais que vocês não lembrem todas elas,
Mas se vocês contarem a alternativa que tem 8 itens, vai ser a resposta correta. Bom, letra A, luz e tempo. Letra B, tempo e trânsito. Letra C, luz e trânsito. Ou letra D, trânsito e estrada. Ofuscamento, bem como a penumbra, é uma condição adversa de luz ou de iluminação. Ofuscamento é o excesso de luz, enquanto a penumbra é a falta de luz ou de iluminação. Então, como nós sabemos que aqui é o número 1 e aqui é o número 2, em todas as situações, então eu já posso descartar a letra D, que começa com trânsito, e posso descartar a letra B, que começa com tempo. Então, o número 1 precisa ser luz, concordo? E agora, chuva é o quê? É tempo ou é trânsito? Chuva, neblina, garoa, vento, cerração, está relacionado com o quê? Com o clima. Clima é igual a tempo. Hoje o tempo está chuvoso. Hoje o tempo está frio. Enfim, entende? Então, a referência das condições climáticas é tempo. Logo, luz e tempo é, respectivamente, ofuscamento que vem de luz e chuva que vem de tempo. Então, respectivamente, ou seja, na ordem, luz e tempo. Lembrando, pessoal, aqui é o vídeo oficial que os meus alunos erraram, as questões que os meus alunos erraram. Então, vocês vão ter em vermelho a alternativa que o meu aluno marcou errado e em verde a alternativa correta para essa questão. Então, a primeira questão diz o seguinte: um condutor, ao dirigir um caminhão numa rodovia de pista dupla, sem sinalização de regulamentação de velocidade, poderá trafegar com seu veículo no máximo a 90 km por hora. Se fosse, por exemplo, pista simples, uma pista indo e uma pista vindo, para os veículos leves, automóveis, caminhonetes e motocicletas, seria 100 km por hora, e para os veículos pesados, no caso os caminhões e ônibus, seria 90. O que é pista dupla? É quando eu tenho duas ou mais faixas indo no mesmo sentido. Então, se eu tenho uma pista dupla, duas faixas ou mais indo no mesmo sentido, para os veículos leves, automóveis, caminhonetes e motocicletas, ele vai subir para 110 km por hora. Mas para os veículos de grande porte, como ônibus e caminhões, ele vai permanecer os mesmos 90 km por hora. E lembrando que nas rodovias a velocidade mínima que esses veículos poderão ter é 55 km por hora, pois é a metade da máxima. Se a máxima é 110, a mínima será 55 km por hora. Pela sequência, identifique as sinalizações abaixo. Então, aqui nós temos duas placas de regulamentação que ditam regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias. Pessoal, cuidem, porque essas plaquinhas elas só serão proibições se elas tiverem um cortezinho ao centro. Não tem cortezinho ao centro, não é proibição, tá? Essa primeira aqui, que é um tracinho, significa alfândega. E essa aqui que está indicando um sentido. Então, ela indica sentido de circulação da via ou pista. Então, aqui na primeira nós temos alfândega e na segunda, sentido de circulação da via ou da pista. Essa figura aqui, pessoal, caiu bastante esta semana e diz assim: a figura abaixo representa um trecho de rua sinalizado com faixa exclusiva de ônibus à direita. Então, essa faixa aqui, essa faixa aqui, ela é exclusiva de ônibus. 3 automóveis circulam nesta faixa
nas seguintes condições. Então, temos o automóvel 1. O automóvel 1 é esse daqui, ó. Tá vendo o númerozinho 1 em cima dele? Circula apenas no espaço necessário para entrar com segurança na garagem. Então, ele veio na pista certa, passou pelo tempo estritamente necessário pela faixa exclusiva de ônibus e, na sequência, ele entrou na garagem dele. O automóvel 2, que é este daqui, circula apenas no espaço necessário para entrar com segurança na rua direita. Mesma coisa, ó, ele está circulando na pista da esquerda, ele fez uma troca de pista, momentaneamente ficou na faixa de ônibus, mas foi apenas e exclusivamente para entrar na rua direita, certo? E o carro 3, que é esse daqui, ele está circulando todo o tempo pela faixa que é exclusiva de ônibus, ó, pode ver. Ele está o tempo todo circulando pela faixa exclusiva de ônibus. E aí ele quer saber, aonde que nós vamos ter infração aqui? Obviamente, apenas no carro 3. O carro 2, ele usou a faixa exclusiva de ônibus estritamente para entrar na garagem. O carrinho 2 usou a faixa exclusivamente para poder acessar a rua à direita. O único que está transitando de maneira irregular, ou seja, transitando numa faixa exclusiva que não pertence a ele, e sim uma faixa exclusiva de ônibus, é o único que está cometendo uma infração de trânsito. Mais uma figurinha. O veículo A está seguindo o veículo B. Então, temos aqui o veículo A, temos aqui o veículo B. Então, este veículo A está seguindo o veículo B, ok? Mantendo certa distância conforme recomenda os preceitos de direção defensiva, bem como as normas de trânsito. Nesse caso, é correto afirmar que a distância do veículo A para o veículo B. Bom, essa distância aqui em movimento entre um e o outro chama-se distância de segurança ou distância de segmento, que será sempre medida em 2 segundos. Para que manter essa distância? Para diminuir a probabilidade de colisão do veículo A com o veículo B, ou um espaço suficiente para realizar uma manobra segura, uma manobra de emergência. Então, essa distância entre o veículo A e o veículo B, distância de segmento ou de segurança, medida em 2 segundos, e serve para diminuir a probabilidade de colisão do veículo A com o veículo B. A distância de segmento ou distância de segurança é definida como? Lembra a questão que nós vimos no slide anterior? Essa distância de segmento ou de segurança que você mantém em movimento em relação ao veículo da frente, que é medido em 2 segundos, é aquela que permite ao condutor uma manobra segura, aquela que permite ao condutor uma manobra de emergência. Então, se o veículo da frente, estou eu lá, seguindo, né, o veículo da frente. Se eu estou mantendo uma distância de segmento, uma distância de segurança correta, medida em 2 segundos, eu vou ter espaço suficiente para uma manobra segura, caso o veículo da frente faça, né, uma parada brusca ou algo assim. Então, essa distância de segmento ou de segurança é aquela que permite ao condutor uma manobra segura. E olha essa outra questão aqui, ó. A regra dos 2 segundos deve ser adotada pelo condutor do veículo. Essa questão aqui caiu muito, tanto na prova oficial do Detran, que é essa aqui que vocês estão vendo, quanto no simulado. O simulado essa semana caiu bastante essa questão. Então, a regra dos 2 segundos deve ser adotada pelo condutor do veículo na distância de segmento. O que é a distância de segmento? Distância de segurança. É que você mantém do veículo que está seguindo à sua frente. É aquela
que permite ao condutor uma manobra segura. Então, a regra de 2 segundos deve ser adotada pelo condutor do veículo na distância de segmento barra segurança. Tá, mas e como é que eu vou medir essa distância? Pois bem, imaginem que aqui tem uma árvore, tem que ser um objeto fixo. E tá vindo aqui o carrinho. Quando o carrinho passar por essa árvore, você vai contar 1001, 1002. Se na contagem você estiver antes do ponto fixo que você estabeleceu, a sua distância está ok. Agora, se você contou 1001, 1002 e ficou depois da árvore, depois do objeto fixo que você estabeleceu, você está muito perto do carro da frente. E você não vai ter espaço para realizar uma manobra segura caso o veículo da frente faça, qualquer manobra insegura, certo? Então, o que você vai fazer? Fez essa contagem, tá para frente do objeto fixo, você vai diminuir um pouco a tua velocidade para aumentar a tua distância. Então, diminui velocidade para aumentar a distância em relação ao veículo que está seguindo à sua frente. Ter seu veículo parado na via por falta de combustível resulta em multa e infração média. Como que você vai evitar? Bom, evitar a falta de combustível, você vai ter que tomar duas atitudes. Primeiro, você precisa verificar se o marcador de combustível do teu carro ele está funcionando corretamente, certo? Bom, está funcionando corretamente? O segundo é você verificar sempre a quantidade de combustível para você se deslocar. Por exemplo, se você vai precisar de 10 litros, por exemplo, é sempre interessante você colocar pelo menos uns 2, 3 litros a mais, porque você pode encontrar um congestionamento, engarrafamento, enfim. E outra dica importante é você nunca andar com pouco combustível, muito menos na reserva, porque vai superaquecer a bomba de combustível e com o tempo, infelizmente, ela vai travar. Então, como que você vai evitar? Resposta da prova do Detran. Verificar o marcador, analise a distância a ser percorrida e abasteça sempre com margem de sobra. Então, ter seu veículo parado na via por falta de combustível resulta em multa e infração média. Como que você vai evitar? Verifique o marcador, analise a distância a ser percorrida e abasteça sempre com margem de sobra. A legislação de trânsito determina manter seu veículo em bom estado de conservação. Isto propicia. Outra questão que caiu muito essa semana, tanto na prova oficial quanto no simulado: o deslocamento de forma segura e confortável. Então, você vai manter seu veículo em bom estado de conservação. Vai verificar pneus, suspensão e tudo mais. Para quê? Para que você possa ter um deslocamento de forma segura e confortável. Principalmente seguro e, claro, em segundo também confortável. Concluído, pessoal, mais um vídeo aí de questões oficiais da prova teórica do Detran, válido para todo o território nacional para ajudar você a garantir a sua aprovação. E se você é novo por aqui, esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, é uma bênção ter você aqui. E não sai aqui do canal, não sai aqui do vídeo sem se inscrever, ativar o sininho para você poder receber os vídeos novos e atualizados que são postados aqui todos os dias, sim. Todo dia você vai encontrar material novo aqui para ajudar você a garantir a sua aprovação. Então, deixa o teu joinha, deixa o teu like se você ainda não deixou. Gratidão a você pela companhia, gratidão pela vida de todos os inscritos aqui no canal. E de coração eu desejo a todos vocês muito sucesso, muitas bênçãos, muitas conquistas. Deixo aqui aquele abraço muito carinhoso a cada um de vocês. Bons estudos e até o nosso próximo vídeo.